Caros alunos, vamos a mais um Falando em Português. Trouxe aí o exemplo, é importante eu falar isso, o exemplo foi levado por um colega de vocês para a sala de aula, tá? Ele veio me perguntar quantas orações, é um verso do Manuel de Barros, grande poeta matogrossense, que morreu deixa eu ver, tem 4 anos, né? Morreu aos 98 anos de idade. Aos 98 anos de idade, um grande poeta brasileiro, cuja obra só foi efetivamente valorizada depois que ele já tinha uns 70. Aí virou moda, todo mundo começou a falar no Manuel de Barros para cá, Manuel de Barros para lá, né? Mas a glória veio tarde, mas veio, né? Aí, gente, isso, repito, é um problema que uma colega de vocês trouxe, foi uma moça, trouxe para a sala de aula. A pergunta dela era, quantas orações há nesse período? Né? Depois eu aproveitei, né, e fiz a minha pergunta aí. Ó. Será que basta cegamente contar o número de verbos? Ô João, por que essa pergunta? Porque normalmente, né, nos ensinaram, desde que nós éramos criancinhas na escola, lá no Instituto Santa Cecília, sei lá onde, né? A tia Adelaide ensinou que a gente contava os verbos para descobrir o número de orações de um período composto. Está errado, João? Errado não está. O problema é que, às vezes, você tem 2, 3 verbos funcionando como um só, né? No que a gente chama de locuções verbais. Então, não adianta ensinar para o menino que ele tem que sair contando o verbo. Se o professor não mencionar a possibilidade de haver conjuntos de verbos que valem por um verbo só, o pobrezinho do menino vai errar tudo e vai continuar errando pela vida adulta afora, tá certo? Então, enquanto eu os convoco para virem à lousa comigo, vão pensando aí na frase. Olha lá, ó. Eu penso renovar o homem usando borboletas. João, um verso assim eu também faço. Então faça o seu, porque esse aqui já está pronto há muitos anos. Essa história de eu faço também e tal, então faz, né? Então faça o seu. Manuel de Barros, grande figura. Olha só, gente, olha só. João, antes de contar as orações, de me dizer quantas orações tem, por que ele inventou esse exemplo, esse verso? Gente, as borboletas são um símbolo de transformação, de metamorfose, né? Tem lá, tem a primeira fase de crisálida, depois é falena, né? Aí depois é que vem a borboleta, né? Tem uma lagarta, meio horripilante, às vezes horripilífera, meio peluda, que depois se transforma num inseto, depois de uma fase intermediária, se transforma num inseto muitas vezes lindo, colorido, tão bonito que vira objeto de coleção por parte de alguns seres humanos, né? Que colecionam borboletas e tal, espetam as pobrezinhas, né, com um alfinete para recreio dos próprios olhos, não é isso? Então tá legal. É porque eu creio, né, que tenha sido porque as borboletas são um símbolo de renovação, de transformação, de metamorfose. E acho que é isso que ele quer dizer, né? Ele fala em renovar, ó, tudo bem? Olha só, gente. Penso renovar é um verbo só. Porque não é eu penso o homem usando borboletas, né? João, quando você sai da lousa eu fico perdido. Não fique perdido. Ouça o que eu estou dizendo. Né? O resto não importa muito. Aqui, gente, olha lá, ó. Eu penso o homem usando borboletas, não, né? Eu renovar o homem usando borboletas, não dá. Esses dois verbos constituem o que se chama de locução, ou seja, é um conjunto de palavras solidárias, um conjunto de palavras interativas, interagentes, que funcionam efetivamente juntas. É um conjunto de palavras inseparáveis, solidárias, tá? E é locução verbal, porque constitui-se de verbos. A estrutura mínima das locuções verbais é um verbo auxiliar, aqui é penso, né? E um verbo principal, que sempre está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Tudo bem? Então aqui, ó, João, quantos verbos eu conto aqui? Um, porque na verdade os dois valem por um verbo só. Eles não podem funcionar separados. Isso é um conjunto, portanto, vale por um verbo só. Eu penso renovar o homem. É uma primeira oração. Vamos chamar de oração principal. Penso renovar usando.
Penso renovar usando. Penso renovar usando. Olha lá, a próxima oração está sublinhada, aliás, sublinhada, está subordinada ao verbo da primeira, que é penso renovar. Uhum. Legal? Esse usando está em outra oração, gente. Está em outra oração. Legal? Então, na verdade, nós temos um verbo, porque esse conjunto vale por um verbo, e depois nós temos um segundo verbo que aparece nessa oração subordinada. Hã? Penso renovar o homem desse modo. Essa oração aqui está subordinada a penso renovar, que é verbo. Depois você vai estudar isso melhor, mas por enquanto você já pode continuar entendendo o meu raciocínio. Ó. É uma oração porque é uma estrutura verbal subordinada a penso renovar. Se está subordinada a penso renovar, está subordinada a verbo. É uma subordinada adverbial, que indica o modo pelo qual penso renovar o homem desse modo, usando borboletas. É uma oração subordinada adverbial modal. E veio sem conjunção com o verbo no gerúndio, reduzida de gerúndio. João, eu não entendo nada disso. Não é tão difícil. E a gente vai repetindo tanto esses raciocínios sintáticos em diversas oportunidades que em breve você vai estar dominando isso e sabendo fazer sozinho. Portanto, moçada, eu não poderia ter feito assim, ó, um verbo, dois verbos, três verbos. Não poderia ter feito assim, porque penso renovar é um conjunto de verbos que vale por um só, uma locução verbal. Bacana? João, e cai em prova esse negócio de saber quantas orações tem no período? Claro que sim, claro que sim. A propósito, é um período simples ou composto? Se tem mais de uma oração, é um período composto. E é composto por subordinação, porque a segunda oração é completamente dependente de penso renovar. É uma oração subordinada. A primeira é principal, a segunda está subordinada a penso renovar. Legal? Eu os aguardo. Não se assuste com isso. Isso aqui só depende de treino. Tá certo? Alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis, mas se você prestar bem atenção, e é claro, der uma ajudazinha estudando um pouco, você vai conseguir entender tudo sem maiores problemas. Valeu, obrigado, eu os espero para uma próxima.